Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. A História dos Cachorros dos Mortos, de Leandro Gomes de Barros, gravado por Fernando Miramontes. Os nossos antepassados eram muito prevenidos. Diziam: matos têm olhos e paredes têm ouvidos. Os crimes são descobertos por mais que sejam escondidos. Em 806, na província da Bahia, distante da capital, 3 léguas ou menos seria, Sebastião de Oliveira ali num canto vivia. Ele, a mulher e 2 filhas, e um filho já homem feito. O rapaz era empregado e estudava direito. O velho não era rico, mas vivia satisfeito. As 2 filhas eram moças, honestas e trabalhadoras, logravam na capital um nome de encantadoras, chamavam a atenção de todos, as grandes tranças tão louras. Esse velho era ferreiro, e ferreiro habilitado, vivia do seu ofício, plantando e criando gado, por 3 vezes enjeitou o cargo de delegado. Havia um vizinho dele, Elisário Amorim, esse tinha um filho único, da espécie de Caim, enquanto o espanhol velho até não era ruim. O filho desse espanhol, uma fera carniceira, veio provocar namoro com as filhas de Oliveira. Uma delas disse a ele: de nós não há quem o queira. Ele disse: tu não sabes que meu pai possui dinheiro, em terras e criações é o maior fazendeiro? Ela disse: o meu é pobre, planta, cria e é ferreiro. Minha mãe tece de ganho, nós vivemos de costura. Meu pai vive de sua arte e de sua agricultura. Meu irmão é empregado, para que maior ventura? O sedutor, conhecendo seus planos serem debaldes, e só podia vencê-la por meio da falsidade, que é a arma mais própria onde existe a maldade. Saiu dali Valdivino, fedendo a chifre queimado, e Angelita ficou com o coração descansado, nem disse aos outros de casa o que tinha se passado. Ele pensou em forçá-la, mas pensou no resultado. Devido o pai de Angelita ser muito considerado, o filho pelo governo era bem conceituado. Exclamava ele consigo: ó Angelita, és tão bela, eu não sossegarei mais e nem me esquecerei dela. Farei tudo para vencê-la, porém não caso com ela. Mas Valdivino temia o pai dela e o irmão, que o governo da província tinha-lhe muita atenção. O rapaz era empregado, o tinha consideração. Valdivino ainda pensou que, matando Floriano, podia calçar com ouro todo o governo baiano, ainda que entrasse em júri, não passava nenhum ano. Ou poderia matá-lo, oculto numa emboscada, pois ninguém vendo o crime, ele não sofria nada. Defunto não conta história, estava a questão acabada. Havia ali um engano entre Vitória e Bahia, a divisão das províncias, ali ninguém conhecia. Sebastião de Oliveira era o único que sabia. O governo da província, tendo aquela precisão, disse um dia: Floriano, você vai em comissão, chamar seu pai para vir mostrar a demarcação. Valdivino de Amorim viu Floriano passar, escolheu um lugar próprio onde pudesse emboscar, dizendo dentro de si: ele não pode escapar. Fera foi emboscá-lo, onde havia uma capoeira, carregou um bacamarte, fez duma árvore trincheira, distante 1/4 de légua da fazenda de Oliveira. O rapaz chegou em casa, o velho tinha saído, ver se achava um jumento que havia se sumido. Um amigo lhe escreveu que lá tinha aparecido. O Floriano chegou, depois que o velho saiu. Nessa tarde não voltou, com a família dormiu. Deu o recado à mãe dele, de madrugada seguiu. Calaram o cachorro velho que Sebastião criou. Quando Floriano saiu, Calar o acompanhou. Floriano quis voltar, porém Calar não voltou. Passava ali Floriano, a fera então enfrentou-o. Disparou o bacamarte, sem vida em terra lançou-o. Calar partiu ao sicário, o assassino amarrou-o. As moças lá da fazenda ouviram o estampido. Angelita se assustou, dizendo: o que terá sido? O tiro foi para o lado que seu irmão tinha ido. Angelita convidou a sua irmã Esmeralda, dizendo: vamos ali a passeio pela estrada. Aquele tiro que deram deixou-me sobressaltada. No sertão naquele tempo podia uma moça andar. Passavam 2 ou 3 meses sem nenhum homem passar. Por isso foram elas duas, não tinham o que recear.
Iam ali conversando sobre a aragem matutina. Disse Esmeralda à irmã: Olha para o céu, menina. Está vendo aquelas estrelas, como têm a luz tão fina? Chegaram onde o irmão estava morto na estrada. O criminoso do mato atirou em Esmeralda e enfrentou Angelita, dizendo: Não diga nada. Angelita, muito pálida, sem estar esmorecida, vendo os dois irmãos já mortos por uma mão homicida, lhe disse: Monstro tirano, eu morro e não sou vencida. Ele disse: Angelita, com tudo isto sou teu. Foi dar-lhe um beijo nos lábios e Angelita o mordeu. Ele cravou-lhe o punhal, ela aí esmoreceu. Pondo a mão na punhalada, disse: Monstro desgraçado, aquele velho cachorro que está ali amarrado descobrirá estes crimes e tu será enforcado. Olhou para a gameleira que tinha junto à estrada, dizendo: Tu, gameleira, viste essa cena passada? És uma das testemunhas quando a hora for chegada. Já na última agonia exclamou: Monstro assassino, tiraste agora 3 vidas e não sacias o destino? Isto hei de te lembrar perante o juiz divino. Não julgue que fique impune esse crime no deserto. Tu não vês 3 testemunhas que estão aqui muito perto? Estas perante ao público irão depor muito certo. Disse Valdevino: És louca? Quem viu o que foi passado? Disse Angelita: Este cão que está ali amarrado, a gameleira e as flores dirão no dia marcado. Olhou para o cão e disse: Olha, meu velho calar, tu dirá tudo ao juiz sem ele te perguntar. Essa velha gameleira fica para te ajudar. E essa flor que por ela há festa aqui todo ano, há de tirar a justiça. Duma suspeita ou engano, dirá ao juiz: Venha ver quem matou a Floriano. As 3 vidas que roubaste, pagarás com tua vida. Tu hás de te arrepender depois da causa perdida. Uma lágrima de dor será por teu pai vertida. Contudo, monstro, perdoo-te, porque fui e sou cristã. A morte de meu irmão, a minha e de minha irmã, tu hoje matas a mim, outro te mata amanhã. E pondo a mão sobre uma das punhaladas que tinha, disse a calar: Se fugires, consola minha mãezinha e diga que abençoa os pobres filhos que tinha. Embora que tu não fales, pois não te foi concedido, mas um olhar bem olhado dá ideia de um sentido. Um uivo e um olhar pode ser compreendido. E ali, cerrando os olhos, quase sorrindo, expirou. O assassino, olhando, chorando, se retirou. Depois pensou: Isso é nada. Com toda a calma voltou. Já estava frio o cadáver, porém nas feições mimosas via-se perfeitamente desenho de 2 rosas, como se fossem pintadas por mãos das mais curiosas. Em Esmeralda se via o sangue indo embora, vestígio de zombaria, como quem morre sorrindo, como criança que brinca, finge que está dormindo. O rapaz banhado em sangue, bem no meio da estrada, à esquerda de Angelita, à direita de Esmeralda, com uma mão na ferida e a outra mão estirada. Valdivino tinha à noite escrito numa carteira: Eu hoje hei de matar Floriano de Oliveira. Se não matá-lo, me mato, será minha derradeira. Datou e assinou o nome, pegou a arma e saiu. Se encostou na gameleira, a carteira escapuliu. Havia um oco na árvore, nele a carteira caiu. A fera não se lembrou da testemunha ocular. Perdendo aquela carteira, alguém a podia achar. Ela na mão da justiça, quem poderia o salvar? Porém uma força oculta permitiu que ele perdesse, e a mesma força impôs que dela se esquecesse, para dizer a seu tempo: o assassino foi esse. Calar o velho cachorro, que aquele espetáculo via, soltando uivos enormes, que muito longe se ouvia, rosnava e fitava os olhos, debalde a corda mordia. Valdivino ali puxando, um facão muito afiado, descarregou no cachorro um golpe encolerizado, errou e cortou-lhe a corda, com que estava amarrado. Valdivino ficou triste, vendo o cachorro correr. Lembrou-se do que Angelita disse antes de morrer, porém disse: Ele não fala, como poderá dizer? Calar chegou na fazenda, uivando desesperado. Dona Maria da Glória já se tinha levantado. Quando ouviu o cão uivando, aí cresceu-lhe o cuidado. E foi procurar os filhos, onde ouviu os estampidos. Calar foi na frente uivando com enormes alaridos. Com enormes alaridos, Dona Maria da Glória ia aguçando os ouvidos. Como não foi o espanto quando chegou no lugar, onde achou os filhos mortos sem nada ali atinar,
Calar sabia de tudo, mas não podia contar. Voltou Maria da Glória, num triste e pequeno estado. Já Sebastião em casa a esperava sentado. Não sabia da desgraça que há pouco tinha se dado. Perguntou pela família, ela não pôde contar. Disse apenas morreu tudo e apontou para o lugar. Estendeu-se para um lado, sem nada mais atinar. Sebastião de Oliveira foi por onde a mulher veio. Achou a poça de sangue, os filhos mortos no meio. Olhou para o céu e disse: "Oh, meu Deus, que quadro feio!" Foi perguntar à mulher como aquilo foi se dado. Ela apenas lhe contou o que tinha se passado, deixando o pobre ancião aflito e impressionado. Montou num burro e saiu, dali para a capital. Quando chegou na cidade, foi ao quartel-general. Lá falou mais de uma hora e nada disse afinal. Depois de muita insistência, o presidente entendeu. Perguntou por Floriano e ele disse: morreu. Ele e a família toda, e contou o que se deu. A justiça foi atrás, ver o que tinha se dado. Encontrou os 3 cadáveres no chão em sangue banhados. Calar estava uivando junto dos mortos deitado. Foram à casa de Oliveira ver se Maria da Glória dava um roteiro que ao menos se calculasse uma história. Ela contou essa mesma que eles guardam na memória. Dona Maria da Glória 2 dias depois morreu. Sebastião de Oliveira com 3 dias enlouqueceu. Dentro de 2 semanas tudo desapareceu. A justiça da Bahia não deixou de procurar, espalhou por toda parte secretos a indagar. Não havia uma pessoa que dissesse eu vi matar. Dava 10 contos de réis na moeda que quisesse, a pessoa que chegasse e seriamente dissesse, teria mais um terreno, a pessoa que soubesse. Porém o crime se deu quando ali ninguém passava. Calar sabia de tudo, porque no crime ele estava. Se falasse e descobria, desejo não lhe faltava. Impressionava a todos os habitantes da cidade como deu-se aquele crime naquela localidade. Floriano de Oliveira, todas lhe tinham amizade. Atribuiu-se a um roubo por algum aventureiro, mas o rapaz costumava não andar com dinheiro. Questão da moça não era ele justiceiro. Os moradores de perto eram todos conhecidos, compadres dele e do pai, e por eles protegidos, tantos que, se dando o crime, todos ficaram sentidos. Elisiário era um desses abortos que tinham havido, desses que o pão que come se considera instruído, fazer-lhe o mal é pecado, fazer-lhe o bem é perdido. Esse era fazendeiro, porém dali não saía, nem era bem conhecido no comércio da Bahia, só onde vendia lá alguém lá o conhecia. E o dono do açougue onde ele vendia gado, e o banco onde tinha dinheiro depositado, tanto que deu-se esse crime e dele não foi lembrado. Sentiu e chorou bastante a morte do camarada, e não foi à missa dele, por não ser de madrugada, pois só tinha uma camisa, e esta estava rasgada. Também procurou saber quem seria o assassino, não sei se pelo dinheiro ou pelo próprio destino, mas nunca lhe veio à mente ser seu filho Valdivino. Onde deu-se o crime havia 2 estradas em cruz. Diziam que ali se achavam umas flores muito azuis, formando uma lapa igual à do menino Jesus. Os baianos costumavam, desde a antiguidade, fazer uma grande festa naquela localidade. Véspera e dia de ano, ali era novidade. Na capital da Bahia não havia outro festim. Havia missa campal, orquestra e botequim, bailes naquelas latadas bem cobertas de capim. Em 809 estava a festa a terminar. Um velho que ali passava passou naquele lugar. Atrás desse cachorro vinha o cachorro calar. Abrigou-se numa sombra, vinha muito esbaforido. Foi cheirar os pés das cruzes, que o senhor tinha morrido. Cheirou as das 2 moças e depois saltou um gemido. Estava ali o general, o bispo e o presidente, com o chefe de polícia, homem muito experiente. Todos ficaram daquilo impressionadamente. O general perguntou de quem era aquele cão. Respondeu o velho Pedro: esse cão, patrão, é do defunto Oliveira, que Deus dele a salvação. Esse cachorro é o rei dos cachorros caçadores. Ainda adora o lugar que mataram seus senhores. Se fosse de madrugada, seus ruivos faziam horrores. Disse o chefe da polícia: ainda não se descobriu a morte de um patriota que tanta pátria serviu. Foi logo neste deserto, em hora que ninguém viu. Disse ali o presidente: se ainda se descobrir o autor dessas 3 mortes, eu juro a Deus o punir. Serei o carrasco dele quando a forca subir. Sebastião de Oliveira era um homem pobre e acreditado. A família deu exemplo. O filho, um rapaz honrado, era um rapaz distinto, por todo mundo estimado. Então disse o general: isso ainda é descoberto o crime que foi muito oculto.
feito aqui neste deserto, mas quando chegar o dia, há de saber-se por certo. Se eu vivo for neste tempo, serei o algoz mais forte, serei um dos que conduz para o teatro da morte, com a minha própria mão amolo o ferro que o corte. O cachorro ouviu aquilo, ergueu-se muito contente, foi aos pés do general, festejou o presidente, como quem dizia, o crime é punido certamente. Disse o bispo, esse cachorro é testemunho ocular, ele viu quem fez as mortes, só falta é ele apontar, se ele visse o criminoso, podia o denunciar. Disse o velho, esse cachorro fez uma coisa esquisita, tinha uma cobra enroscada, onde mataram Angelita, ele despedaçou-a a dentes, quase que se precipita. Quando ele vem aqui, nos pés das cruzes se lança, solta um uivo muito triste, como quem pede vingança, como quem pede debalde, sem ter daquilo esperança. Nisto chega um cavalheiro, Valdevino de Amorim. Andava fora, ainda vinha, vê se alcançava o festim. Vinha num burro possante, alvo da cor de jasmim. Assim que o cachorro viu Valdevino se apear, rosnou e partiu a ele, querendo-o estraçalhar. Só não rasgou-lhe a garganta devido o velho o pegar. Tremia o queixo e babava, fitando ali Valdivino, uivava como quem já tivesse perdido o tino, só faltava era dizer, eis aí o assassino! E foi para o pé da cruz, e ali pegou a uivar, fitando os olhos ao céu, como quem quer suplicar, como quem dizia, ó Deus, vem que não posso falar. O bispo disse, Valdivino, você está descoberto. Foste o autor sanguinário das mortes deste deserto, aquele cachorro deu um depoimento certo. O monstro viu o perigo, fez tudo para negar. O bispo disse, meu filho, não há mentira em olhar. Os olhos são verdadeiros, não podem nada ocultar. Os olhos também se queixam, um olhar diz o que sente. Ameaça ou traição, punição severamente, declara mágoa ou a dor, porém o olhar não mente. O olhar daquele cão está demonstrando a dor, o sentimento profundo da morte do seu senhor. Ele só falta falar e apontar o matador. Naquilo, duas crianças que estavam em brincadeira, uma delas se trepou num galho de gameleira, tirando um ninho de rato, achou nele uma carteira. O leitor deve lembrar-se de um verso que aqui já leu. Veja na véspera do crime o que Valdevino escreveu, que no tronco da gameleira a carteira se perdeu. Ali trouxeram a carteira, entregaram ao general. O bispo disse, senhor, o que lhe disse afinal? Não lhe disse que os olhos só dizem o que é legal? Valdivino descobriu tudo em sua interrogação. Calar ali demonstrou ter grande satisfação, pulava 1 metro de altura e rolava pelo chão. Corria escaramuçando, como quem estava em folia, festejou o general com demarcada alegria, como quem dizia, nesses encontrei o que queria. O povo todo da festa quis a Valdevino linchar, o bispo e o presidente trataram de acomodar, garantindo que a justiça havia de o castigar. Saiu preso Valdivino, Calar o acompanhou, o velho Pedro o chamava, mas ele não escutou, voltou quando Valdivino preso nos ferros deixou. O general, ao sair, ordenou ao cozinheiro que desse ao velho Calar um bom lombo de carneiro, porque muito merecia aquele bom companheiro. O criado deu o lombo, Calar nem para ele olhou, saiu o povo da festa e o lombo lá ficou, o cachorro veio comer à noite quando voltou. A mulher de Elisário, sabendo o que aconteceu, deu-lhe um ataque tão forte que no chão se estendeu, passou a noite sem fala, no outro dia morreu. Juvenal, um espanhol amigo de Elisário, chegando lá disse ao velho, você é milionário, compre 3 ou 4 médicos que provem ele está vário. Porque ele, estando vário, não poderá ser julgado, o processo fica inválido, não pode ser condenado. Aí o senhor procura o melhor advogado. Elisário pensou aquilo ser acertado, do contrário, Valdivino ia ser executado, e tinha toda a certeza ele morrer enforcado. Dirigiu-se à capital, procurou um advogado, esse arranjou 4 médicos, sendo o réu examinado, provaram que há 4 anos ele era tresloucado. O bispo e o presidente consultaram o general, mandaram ver 4 médicos no reino de Portugal e fizeram na Bahia uma junta especial. Vieram de Portugal 4 médicos escolhidos, que por dinheiro sem conta não seriam iludidos, esses homens de caráter jamais seriam vendidos. E examinaram o réu, e cada um de per si, depois disseram que nunca houve tal loucura ali, nem sequer nervoso havia, todos juraram aí. Fizeram novo processo, depois dele examinado, estando pronto o processo, Valdivino foi julgado. A sentença que pegou foi para ser enforcado. Não havia mais recurso, estava tudo consumado, o réu dali a 3 dias ia ser executado. Não tinha mais que apelar, já tinha sido julgado.
O velho, quase sem jeito, sem nada mais conseguir, tentou o último meio a fim do filho fugir, mas só dos degraus de a forca podia se escapulir. Então soube que o carrasco era um tal de Zefirino, um calitre mais ou menos igual ao de Valdivino. Tinha os três dons das desgraças, covarde e vil assassino. Era um mulato laranjo, de aspecto aborrecido, o couro da testa dele sempre se via franzido, os cabelos bem vermelhos, rosto largo, não comprido. Foi o velho Elisiário a esse tal Zefirino, ver se esse podia dar evasão a Valdivino, dizendo, ele pula da forca e depois toma o destino. Pegue 10 contos de réis, que lhe dou adiantado, e se tiver a fortuna dele não ser enforcado, dar-lhe-ei mais 20 contos, o dinheiro está guardado. Então disse Zefirino, isso é difícil arranjar, porém, quando ele subir, eu finjo-me descuitar. Ele que vai prevenido, trate logo de saltar. Disse Zefirino ao velho, o senhor deve aprontar um cavalo bem ligeiro, para quando ele saltar, montar-se logo e correr, antes de povo chegar. Eu hoje direi a ele tudo o que está planejado. Que cor será o cavalo que deverá estar selado? Diga que é o poldro cobra em que ele andava montado. Valdivino, quando soube dessa consulta que havia, ficou como uma criança, chorava de alegria, jurando no mesmo instante que calar lhe pagaria. E quando chegou o dia, estava o povo aglomerado, Valdivino de Amorim ia ser executado. Tudo ali estava esperando ele morrer enforcado. Presente ao Estado-Maior que vinha presenciar, subiu Valdivino à forca, Zefirino foi laçar, porém ele se encolhendo conseguiu dali saltar, e saiu como uma flecha entre o povo se meteu, se montando no cavalo dali desapareceu, internando-se no mato num instante se escondeu. O povo indignou-se com a fuga de Valdivino, um deles que ali estava estrangulou Zefirino, porque se tinha dado evasão ao assassino. Porém chegou o cachorro, quase na ocasião, soltou 2 ou 3 latidos, saiu de venta no chão, 63 praças foram também na perseguição. Porém, Valdivino ia em um bom cavalo montado, tinha grande desvantagem por não ter saído armado, e calar no rastro dele, ganhia muito vexado. Foi preso Elisiário, com o autor da evasão, o povo não o matou, porém foi para a prisão, e o bispo que saiu, pedindo à população. Era meia-noite em ponto, Valdivino ainda corria, o cavalo já cansado que nada mais resistia, e o cachorro a calar, de vez em quando latia. Valdivino, conhecendo que a ele nada valia, e o cachorro calar, seu rastro não deixaria, pensou em suicidar-se, só assim descansaria. Dentro do mato apeou-se e amarrou o cavalo, encostou-se numa pedra, sentiu alguém acordá-lo. Nisso o cavalo espantou-se, ele não pôde pegá-lo. Seguiu por uma vereda descalço e todo rompido, ouvindo de vez em quando calar soltar um ganido, foi sair bem no lugar que os crimes tinham havido. Ele viu a gameleira que sombreava a estrada, Floriano de Oliveira, Angelita e Esmeralda, Sebastião de Oliveira e Dona Maria prostrada. Viu vir uma carruagem, nela vinha um magistrado, que saudou os 5 vultos depois de se ter apeado, exclamou, sangue inocente, breve hás de ser vingado. Tornou a tomar o carro, se montando foi embora, nesse momento calar, vem com a língua de fora. Festejou todos os vultos e partiu na mesma hora. Um dos vultos chamou ele, o cachorro estacou. Valdivino não ouviu o que o fantasma falou, só ouviu por dizer volte, e o cachorro voltou. O criminoso pensou que ali não escaparia, lembrou-se de uma pessoa que morava na Bahia, pois tinha onde ocultá-lo, que nem o cachorro via. Era um companheiro e amigo a quem ele protegeu, que com dinheiro do pai esse tal enriqueceu, ia sempre visitá-lo quando a justiça o prendeu. Valdivino calculou, o que eu devo fazer é ir lá para o quintal, por ali me esconder, ou ele ou a mulher dele, há de aparecer. E saiu o assassino, chegando lá se escondeu. Não houve ali quem o visse quando o dia amanheceu. O compadre veio fora, e ele lhe apareceu. Valdivino lhe pediu que não o deixasse morrer, disse-lhe o velho Roberto, eu tenho onde te esconder, porém ninguém mais daqui disso não pode saber. 4 dias decorriam e o assassino escondido, debaixo de umas madeiras estava ele metido. O pai dele na cadeia já ia ser concluído. Um dia de quarta-feira, o velho Calar chegou. A forca ainda estava armada. Calar ali a olhou, cravando a vista no céu, um uivo triste soltou. Veio ali o presidente, que trouxe um pão e lhe deu.
Calar olhou para ele, cheirou-lhe os pés e gemeu, botando o pão entre as mãos, deitou-se e ali comeu. Chegando à força do mato, não trazendo o criminoso, o general com aquilo ficou muito desgostoso, até o governador ficou doente e nervoso. O povo em roda da forca só fazia lamentar que o pai do assassino devera se executar. Todos pediam ao governo que o mandasse enforcar. O cachorro levantou-se como quem está chamando, foi à casa de Roberto, na porta ficou uivando, olhava para Roberto, partia e ele rosnando. O general com aquilo ficou bastante nervoso e disse ao governador: Estou muito receoso que ali naquela casa está oculto criminoso. Então a força cercou toda a casa de Roberto. O cachorro só faltava era dizer está perto. O general disse a ele: o senhor está descoberto. Roberto ali descobriu o assassino onde estava. Debaixo de umas madeiras, um monstro só se conservava. Foi levado ao pé da forca, onde o povo o esperava. Contudo, tudo que se deu, antes de ser enforcado, os vultos que viu nas cruzes, a quem tinha assassinado, o segredo do cachorro e o carro do magistrado. Às 5 horas da tarde, a justiça o enforcou. O pai dele estava preso. Assim que o sino dobrou, ali soltando um gemido, na mesma hora expirou. Estando morto o assassino, o botaram sobre o chão. O cachorro olhou-o bem, chamando tudo atenção, soltou 2 ou 3 latidos que espantou a multidão. Quando a polícia ordenou prazer o corpo inhumado, sobre os pés do general, Calar caiu muito cansado, talvez querendo dizer: General, muito obrigado. O general foi ver água ao cachorro, ofereceu. Ali o velho Calar 2 goles d'água bebeu. Trouxeram-lhe uma fritada, porém ele não comeu. Festejando o general, as pernas dele abraçou, dirigiu-se ao presidente, a mesma ação obrou, depois desapareceu, novo destino tomou. Foi direto ao lugar que o horrendo crime se deu. No pé da cruz de Angelita, ele cavou e gemeu. O velho Pedro chamou, mas ele não atendeu. Deitou-se entre as 3 cruzes, sua vida liquidou, nas condições de um guerreiro que da batalha voltou, trazendo loiros de guerra, a sepultura baixou. O general, quando soube que Calar era sumido e que faziam 3 dias que não era aparecido, mandou gente procurá-lo, ficando muito sentido. Saíram 5 ou 6 praças em procura de Calar. O general tinha dito: não voltem sem o achar, traga ele direitinho, não o faça maltratar. As praças foram ao lugar onde os crimes tinham havido, onde a família Oliveira tinha toda sucumbido. Bem no pé de uma das cruzes tinha o velho cão morrido. Tinha posto termo à vida o maior dos lutadores, o que em sua existência viu o horror dos horrores, que sem falar descobriu quem matou os seus senhores. O general, quando soube da forma que o tinha achado, mandou fazer uma cova e nele foi enterrado um dos amigos mais firmes que no mundo foi criado. E na morte dos senhores ele afirmou ter ação, provou que tinha amizade ao velho Sebastião. A morte só foi vingada por sua perseguição. Só não fez foi dizer nada, mas provou por sua vez. Apontou só com a vista um monstro que os crimes fez. Seus olhos diziam ao público: este matou todos 3. Deitou-se encostado às cruzes que tinha edificado. Tinha morrido há 3 dias e nem sequer estava inchado, como quem dizia: agora posso morrer, estou vingado. Mais de 200 pessoas assistiram a enterrar ele devido à grande firmeza, que tinha se visto nele. Muitas flores naturais deitaram na cova dele. Agora vejam, leitores, quem era o velho Calar, e como Sebastião um dia pôde o achar. Ele tinha 5 dias, o dono ia o matar. Então o velho Oliveira achou ser ingratidão matar aquele inocente, embora fosse ele um cão, porém disse: a caridade não se faz só a cristão. E levou-o para casa, disse à mulher que criasse, dizendo: pode ser bom, algum dia ainda casse, quando nada na fazenda, talvez os bichos espantasse. De fato Calar criou-se, era um cão caçador. Maracajá e raposa tinham dele tal pavor que passavam muito longe da fazenda do senhor. Era o vigia da noite, um minuto não dormia. Numa coisa que guardavam o velho cão não bolia, só quando os donos lhe davam era que ele se servia. A família de Oliveira, às vezes a conservar, a velha dizia aos filhos: este cachorro Calar tem expressão de pessoa que conhece o seu lugar. Em casa do dono dele à noite nada chegava, um bacural que voasse ele se erguia e ladrava, do poleiro das galinhas até coruja espantava.
Como era muito bom, o dono sempre caçava, porém a vizinho algum à noite acompanhava, e só ia para o mato quando o senhor o chamava. Depois de terem morrido os senhores de Calar, o pobre cão toda noite ia para aquele lugar, olhava para as três cruzes, levava a noite a uivar. Latia e fitava o céu, que causava pena e dó, via sangue no capim, ele cobria com pó, não queria ir para casa, passava o dia ali só. O velho Pedro dos Anjos, vizinho de Sebastião, achou que aquele animal merecia compaixão, chamou-o para não vê-lo morrer sem ter remissão. O velho Pedro caçava toda noite com Calar, mas ele só ia à caça depois que ia ao lugar, aos pés daquelas cruzes não deixava de uivar. E assim morreu Calar, ficou também descansado. Era um cão, porém deixou o nome imortalizado. Morreu depois de vingar quem já tinha o livrado. Leitor, não levantei falso, escrevi o que se deu. Acredite que este fato na Bahia aconteceu. Depois de lutar então, rolou Calar sobre o chão, onde seu senhor morreu. Fim de A História dos Cachorros dos Mortos, de Leandro Gomes de Barros. Para ler esta história, acesse www.poeteiro.com.